Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física Clássica e Matemática. Vamos falar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que é associação de resistores em paralelo. Um resistor é um componente eletrônico passivo projetado para introduzir resistência elétrica em um circuito. Sua função principal é limitar o fluxo de corrente elétrica, ajustar o nível de tensão e dividir a tensão em um circuito eletrônico. Resistores individuais podem ser conectados juntos em uma conexão em série, uma conexão em paralela ou uma combinação de série e paralelo para produzir redes de resistores mais complexas. Dois ou mais resistores estão conectados em paralelo quando a tensão U é a mesma em todos os resistores. Em tais circuitos, a corrente é ramificada e recombinada quando os ramos se encontram num ponto comum. O resistor ou qualquer outro componente pode ser conectado ou desconectado facilmente sem afetar outros elementos em um circuito paralelo. Quando resistores estão em paralelo, a resistência total do conjunto é diferente da resistência individual de cada resistor. Para calcular a resistência equivalente, você pode usar a seguinte fórmula. Temos aqui uma tomada com duas entradas A e B, com uma tensão U. Nós vamos colocar um conector com 3 saídas. Nesse caso, a tensão nessas 3 saídas é igual. Nesse caso, colocaremos uma resistência R1, conforme o esquema no circuito. Em seguida, vamos colocar uma resistência R2. Depois, colocaremos numa mesma conexão A e B, no mesmo nó, uma terceira resistência R3. Então, sabemos que os resistores ligados aos mesmos nós estão em paralelo, por isso estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Nesta associação em paralelo, nós teremos as seguintes características: que a diferença de potencial é a mesma em todos os pontos, que a corrente elétrica total ela é subdividida em intensidade de corrente elétrica 1, intensidade de corrente elétrica 2 e intensidade de corrente elétrica 3, que no final elas se reordenam e voltam a ser a intensidade de corrente total. Neste caso, ela divide, ela reparte e depois ela se reúne. Dessa forma, a intensidade total é igual à intensidade 1 mais a intensidade 2 mais a intensidade 3 de corrente. Concluindo, agora nós vamos encontrar a resistência equivalente neste circuito em paralelo. Então, nós sabemos que intensidade é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, a intensidade é igual a tensão dividido pela resistência equivalente, que é igual a tensão dividido pela resistência 1 mais a tensão dividido pela resistência 2 mais a tensão dividido pela resistência 3. Simplificando, nós podemos dizer que o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2 mais o inverso da resistência 3. No caso particular de N resistores em paralelo, nós temos que o inverso da resistência equivalente é igual à resistência das N vezes
ou seja, que é igual a N sobre R. Então, nesse caso, a resistência equivalente é igual à resistência total dividido pelo número de resistores. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a um conteúdo de qualidade.